Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de Sociologia que se está iniciando agora. Quero dizer a vocês que vamos fazer nossa avaliação objetiva na primeira semana de abril. Nessa avaliação será apenas 5 questões objetivas, onde eu vou estar trabalhando questões relacionadas à aula anterior. O assunto da aula anterior foi a identidade cultural. Então, eu já posso dizer para vocês, comecem a estudar, certo? Se apropriem do termo identidade cultural e de tudo aquilo que eu expliquei na aula anterior. E na nossa aula de hoje, nós vamos estar dando continuidade o outro assunto que vai estar incluído nessas 5 questões, que fala sobre os movimentos sociais. Professor, mas você já não explicou movimentos sociais? Sim, eu expliquei. Porém, na aula de hoje, nós vamos nos aprofundar em um movimento específico e estar falando da importância da participação popular nesse movimento. O movimento de hoje é o movimento negro, que podemos dizer assim. Ele aconteceu nos Estados Unidos da América e quem liderou esse movimento foi um dos mais célebres, um dos ícones do século XX, chamado Martin Luther King. Então, Luther King ele foi um dos grandes ícones do século XX. A sua grande popularidade deveu-se à liderança que exerceu na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos da América na década de 1950 e 1960. Luther King, já adianto para vocês que ele era um pastor protestante, que tinha uma retórica muito apropriada, uma retórica muito direcionada naquilo que ele objetivava conseguir, e assim ele conseguia convencer as massas. E foi mediante a determinada situação que ele presenciou em um ônibus coletivo que ele vai se indignar com essa desigualdade social que existia nos Estados Unidos da América. Para quem não sabe, ou talvez para quem não lembre, os Estados Unidos da América ele era uma colônia da Inglaterra e ele tornou-se independente. Quando os Estados Unidos começou a se formar como uma nação, como um estado, nós tínhamos ali várias colônias. E essas colônias, gente, se tinha muito a predominância de pessoas negras. Tão tal que os primeiros habitantes dos Estados Unidos da América, eles são negros. E a população branca naquele período ali, ela existia. Porém, os negros, a cada dia, eles cresciam cada vez mais. E aí, Luther King, quando ele teve noção dessa disparidade, dessa segregação racial, ele começou a lutar nos movimentos sociais que nós vamos estar estudando na aula de hoje, certo? Continuando, Martin Luther King foi um importante pastor evangélico, ativista político norte-americano. Em 1955, foi um dos líderes do boicote às empresas de ônibus. E na manhã do dia 4 de abril de 68, antes de uma marcha, Luther King foi assassinado no quarto de um hotel na cidade de Memphis. Luther King, você já sabe, ele era esse ativista que tinha uma retórica muito apropriada por ele ser esse pastor protestante, tendo em vista também que ele vai morrer antes da sua marcha, em 1968, de uma forma criminosa, onde ele vai ser assassinado. E esse assassinato, gente, que ele vai sofrer, vai ser uma bandeira muito forte no movimento social, que vai se fortalecer ainda mais pós a morte do Luther King. Ele fala o seguinte: o futuro pertence àqueles que se preparam para hoje. O que é que ele quer nos dizer isso? Se você hoje não é uma pessoa preparada, se você não busca essa preparação, o futuro talvez para você seja incerto. Porque o futuro, gente, não é nada mais, nada menos do que um plano que nós almejamos ao longo da nossa jornada de vida. E aí, quando chega esse futuro, é a concretização desses planos que nós fizemos, que nós traçamos durante nosso projeto de vida, durante nossa jornada de vida. Então, o futuro ele pertence àqueles que estão preparando já o hoje, certo? E assim, essa frase de Luther King, assim como tantas outras, elas são utilizadas tanto em teses de dissertações, em mestrados, em doutorados, em graduações também,
porque Luther King ele tinha esse poder de nos fazer refletir sobre o nosso papel e assim nós garantirmos também os nossos direitos mediante o posicionamento correto que cada cidadão deveria ter. E Luther King, nos Estados Unidos da América, ele foi o mais célebre ícone do século XX. E até hoje ele é uma das pessoas mais respeitadas do mundo. Ele ganhou até o prêmio da ONU, o Prêmio Nobel de Paz, para vocês terem noção. Continuando. O primeiro caso em que Luther King envolveu-se diretamente com a luta pelos direitos civis dos negros foi o de Rosa Parks. Ela era uma mulher negra que foi presa em 1º de dezembro de 1955 por se recusar a se levantar e dar o seu assento a um homem branco. Percebam, gente, o grau de segregação, o grau de diferença que se existia nos Estados Unidos da América naquele período. Como que se pode uma pessoa ser detida, né, porque ela se recusou a se levantar e dar um assento para uma pessoa branca? Então, isso era algo singular, não. Isso era algo que acontecia muito nos Estados Unidos, certo? E aí Luther King, ele pegou a causa dessa mulher, porque ele viu que ali existia uma desigualdade gritante. E aí, essa primeira atitude dele, baseada nessa causa, nós podemos dizer que foi o grande marco para o movimento social a favor da igualdade dos direitos civis e políticos lá nos Estados Unidos da América. A prisão de Parks gerou enorme revolta, não apenas no Alabama, mas em grande parte dos Estados Unidos. King destacou-se pelo defender publicamente Parks e por organizar manifestações que denunciavam a arbitrariedade em empresas de ônibus e da justiça. Então, ele pegou isso, ele levou a bandeira da desigualdade social, falando da mulher, mas também ele bateu na tecla da arbitrariedade de muitas empresas de ônibus e até propriamente mesmo da justiça, que elas eram muito coniventes com isso tudo que acontecia. Professor, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer resumidamente que King ele pegou o caso da mulher para fazer o desenho que os Estados Unidos viviam naquele período, que era tanto nos ônibus como na educação, como na habitação, como na saúde, como na educação, que os negros, eles eram menos favorecidos. E aí nós não tínhamos uma justiça que tivesse ali esse poder de dizer que não, que tanto negros como os brancos, eles pertenciam a essa mesma igualdade, certo? Então ele foi muito esperto. King liderou uma série de protestos em diversas cidades norte-americanas contra a segregação racial em espaços públicos e pelos direitos civis dos negros. Então vejam, quando fala-se em movimento social, em participação popular, Luther King ele fez com que esse espírito nas massas populares fossem despertados. E a partir daí, em espaços públicos, esses negros, eles começaram a se reunir, começaram a lutar pelos seus direitos. Direitos esses que estavam sendo usurpados, que estavam sendo retirados por essa sociedade elitista que os Estados Unidos eram naquele período. Pessoal, hoje, atualmente, nós sabemos que os Estados Unidos têm uma parcela considerável de gente negra, certo? Principalmente ali, por exemplo, lá na Filadélfia. Porém, naquele período que o movimento de Luther King surgiu, nós ainda tínhamos uma sociedade mais elitista ainda, uma sociedade que ela fazia questão de segregar esse negro, seja no ônibus, seja na educação, seja em qualquer espaço que esse negro ele estivesse ali inserido. Continuando. Na década de 60, a questão racial era apenas uma parte da luta de classe nos Estados Unidos. Além das greves e da luta dos trabalhadores e da participação dos Estados Unidos em golpes e conflitos militares no mundo inteiro. A década de 60 ela foi muito representativa nos Estados Unidos, por quê? Porque nessa década nós tivemos movimentos sociais que, a exemplo de Luther King, lutou por essa igualdade social, mas também nós tínhamos outros movimentos sociais que estavam ali em conflitos
com militares, em conflitos com outros países do mundo, porque eram contrários às bandeiras que os movimentos sociais levantaram, certo? E Luther King, gente, hoje ele é o principal, posso dizer, o principal exemplo de igualdade social que despertou os estadunidenses, sobretudo os estadunidenses negros, a lutarem por dias melhores. Podemos dizer que Luther King, se hoje ele estivesse vivo, né, se ele não tivesse sido assassinado de forma trágica, ele estaria muito triste, porém ele ainda não teria deixado de lutar. Talvez se Luther King tivesse vivo, os movimentos sociais hoje tivessem maior afetividade, não, como eu posso dizer, tivesse maior atividade, tivesse maior agilidade, tivesse maior garra, maior convicção do que querem. Porque a pessoa estando ali com o seu líder é diferente, né? Não quero dizer que os movimentos sociais, sobretudo esses que lutam pela igualdade social, igualdade racial, eles estão muito deprimidos. Não quero dizer isso. Mas se Luther King estivesse vivo, nós teríamos talvez movimentos mais fortes, movimentos mais pujantes, que estariam ali no front a qualquer momento. E falar em Estados Unidos da América, nós temos vários casos de segregação racial até os dias de hoje. Tivemos o caso do George Floyd, né, que foi assassinado por 2 militares brancos, que teve toda aquela comoção, que os Estados Unidos da América, ele acordou naquele dia, e o movimento pela morte de Floyd nos Estados Unidos, ele se sobrepôs a muitos movimentos, e ele ficou muito concentrado nos Estados Unidos, né, naquele momento. Porém, ele fez outras fronteiras, ele migrou para outros lugares no mundo, ele migrou ali para toda a Europa. Naquele dia da morte de Luther King, você podia ver que no Reino Unido, na França, na Alemanha e também ali naquelas outras regiões próximos ali ao Reino Unido, nós tínhamos movimentos sociais que lutavam pela igualdade social, pela igualdade racial, né? Lutavam por negros que viviam ali na Europa, que foram mortos, que foram espancados, exemplos de George Floyd. E no Brasil, recentemente, nós tivemos o caso daquele homem que ele foi morto no supermercado, certo? No supermercado Carrefour. E assim, isso, questão da igualdade racial, sobretudo dessa igualdade racial, falando do negro, é algo que ainda está muito a passos lentos no mundo, né? E no Brasil principalmente, né? Mas nós sabemos que grandes avanços fizeram, e que quem contribuiu para esses grandes avanços foi Martin Luther King, através da sua coragem. E ele buscou a participação da população, a população se engajava, porque o movimento social sem a participação da população é um movimento praticamente inexistente. Posso até dizer que não é um movimento, é algo isolado. E para que esse movimento ele seja pujante, que ele tenha relevância, essa população tem que estar inserida. E só finalizando, sobre essa questão da igualdade racial nos Estados Unidos da América, onde surgiu o movimento de Luther King, nós temos hoje um exemplo que ele é mundial, porque, gente, nós temos a primeira mulher presidenta negra dos Estados Unidos da América, filha de imigrantes, uma pessoa que ela não é americanizada, digamos assim, ela não é 100% americana. Para começar, ela é uma mistura de jamaicanos com latinos, certo? E assim nós temos uma mulher, e olha só, ela é negra, né? Então imagine a alegria que Luther King teria hoje na posse de Kamala Harris, lá nos Estados Unidos da América, né? E Kamala é uma pessoa muito representativa. Então tal que ela conseguiu fazer com que aquelas pessoas que têm os ideais de Luther King, os negros que apoiavam Luther King, que ainda apoiam Luther King, se voltasse contra o governo de Donald Trump e dessem um troco para ele nas urnas dos Estados Unidos da América. Porque vocês sabem, né? Aquela eleição naquele dia foi praticamente mais de uma semana para ela ser apurada, porque a democracia nos Estados Unidos é diferente da nossa democracia aqui no Brasil.
Mas aí nós vimos que os negros eles tiveram um papel decisivo na eleição dos Estados Unidos. Apesar do próprio Donald Trump ter dito que a eleição foi fraudada, né? Onde nunca nenhum presidente da República tinha tido aquela postura que ele teve, se recusou aí a posse de Joe Biden lá nos Estados Unidos. Enfim, todas essas questões que vocês já acompanharam nos noticiários. Mas o que eu quero deixar para vocês na aula de hoje é esse entendimento, gente, que os movimentos sociais, eles são cruciais. Eles são cruciais a partir do momento que a população ela participa, mas que ela participe de maneira afetiva, de maneira integral, de uma maneira única, que exista essa unidade de todas as pessoas em prol de um objetivo. E a exemplo disso foi o que aconteceu com Martin Luther King. E hoje nós estamos aqui falando na nossa aula de sociologia desse importante homem que foi na história dos Estados Unidos da América e é importante na história mundial também. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de sociologia de hoje. Estou aberto a algumas dúvidas que vocês tenham porventura. Podem me chamar no privado ou então no Instagram. Eu estou à sua disposição. Peço a vocês que não façam nada se tenham dúvidas, certo? Perguntem primeiro a mim. Bons estudos para vocês. Outra coisa que eu já estava esquecendo, quando estiver próximo da primeira semana da avaliação, nós vamos fazer uma live, que essa live vocês vão ter o contato comigo, para a gente estar tirando algumas dúvidas se ficaram, né, durante esses dias que eu estou sendo professor de vocês com esses assuntos, tudo bem? Então, bons estudos, força, foco, acredito em vocês e tenham certeza que vocês são capazes de fazer tudo aquilo que vocês colocarem prontos, certo? Boa tarde e cuidado, viu, gente?